O meu filho foi morar na mansão da sogra milionária, abandonando-me com um grito que ainda ecoa nos meus ouvidos. Apodreça nesse muquifo. Mas 3 meses depois, eles bateram à minha porta, de mala e cuia. E a forma como os recebi deixou até o motorista de aplicativo de queixo caído. Se alguma vez se sentiu invisível na sua própria família, se já engoliu humilhações para manter a paz, ou se alguém que ama a fez sentir-se pequena, esta história vai tocar fundo na sua alma. Porque, por vezes, a vida ensina-nos que a nossa maior força nasce precisamente no momento em que decidimos não aceitar mais migalhas de afeto. O meu nome é Aparecida, tenho 64 anos. Durante quase toda a minha vida adulta, fui aquela mulher que fazia de tudo para agradar, que engolia sapos para não criar conflitos, contenta com um cantinho no coração dos outros. Mas a vida tem as suas ironias cruéis. Às vezes, precisa de nos quebrar por completo para nos ensinar que somos mais fortes do que imaginávamos. Era uma manhã de terça-feira quando tudo começou a desmoronar. Eu estava na cozinha da minha casa, na Vila Mariana, a preparar o pequeno almoço, como fazia há quase 2 anos, desde que o meu filho Ricardo e a sua esposa, Amanda, vieram morar comigo. A casa que o meu falecido marido, José, comprara com tanto suor era pequena, mas aconchegante. 2 andares, 3 quartos e uma sala de onde se via a rua através da janela, com cortinas floridas, que eu mesma costurara. Amanda estava sentada à mesa, a deslizar o dedo pelo ecrã do telemóvel, com aquela expressão azeda que se tornara permanente desde que pisara naquela casa. Aos 28 anos, ela era bonita à sua maneira. Cabelos lisos sempre impecáveis, unhas feitas, roupas caras que destoavam do ambiente simples da casa. Mas a sua beleza era do tipo frio, calculado, que não aquecia ninguém. Aparecida, disse ela, sem levantar os olhos do ecrã. Podia fazer menos barulho? Estou a tentar trabalhar. Trabalhar. Era assim que ela chamava as horas que passava no Instagram, a publicar fotos em restaurantes caros que o Ricardo pagava com o cartão de crédito já no limite. Mas eu engoli o comentário, como sempre. Sorri e baixei o tom. Claro, querida. Desculpa. Ricardo desceu as escadas nesse momento, a ajeitar a gravata. O meu filho, como eu amava aquele rapaz. Aos 32 anos, tornara-se um homem bonito, engenheiro, inteligente. Era o orgulho da minha vida, a única razão pela qual eu conseguira seguir em frente depois de o José morrer de um infarte, 5 anos antes. Bom dia, mãe, disse ele, dando-me um beijo rápido no rosto, antes de se sentar ao lado da esposa. Eu tinha preparado ovos mexidos, pão francês quentinho, sumo de laranja espremido na hora. O café cheirava bem, do jeito que ele gostava. Obrigada pelo café, dona Aparecida, disse Amanda, mas o tom era mecânico, como o de um robô programado para a educação básica. A senhora esforça-se tanto. Naquele tanto, havia algo que me feria, mas eu não conseguia definir o que. Era como se ela dissesse que o meu esforço era exagerado, desnecessário. Imagina, querida, vocês são a minha família. Ricardo sorriu para mim e, por um instante, senti-me completa. Mas então, ele olhou ao redor da sala e eu vi algo diferente nos seus olhos. Impaciência? Constrangimento? Mãe, precisamos de conversar depois, disse ele. Sobre, bem, sobre o futuro. Amanda, finalmente, ergueu os olhos do telemóvel e sorriu. Era um sorriso que eu não conseguia decifrar, mas que me deixou com um frio na barriga. É, dona Aparecida, sobre o futuro, repetiu ela. Eles saíram. Amanda, para o escritório de marketing onde fingia ser importante. Ricardo, para a construtora onde era, de facto, responsável por grandes projetos. Fiquei sozinha, como sempre, a arrumar,
a limpar, a preparar o almoço para a noite. Essa era a nossa rotina. Quando chegaram, recém-casados, o Ricardo disse-me que seria temporário, apenas até juntarem dinheiro. Fiquei feliz. Depois de anos de solidão, ter o meu filho de volta era um presente. Mas aos poucos, comecei a perceber que algo estava a mudar. Amanda nunca escondera o seu desdém pela casa. É meio datada, não é? Disse ela no primeiro dia. Estas cores, esta decoração, é tudo tão antigo. Antigo. Como se antigo fosse sinônimo de mal. Como se os 23 anos de memórias felizes que eu e o José tínhamos construído ali fossem algo de que se envergonhar. Ela começou devagar. Um comentário aqui, uma sugestão ali. Dona Aparecida, por que não troca essas cortinas? Estão meio desbotadas. Este sofá está tão velho. Nossa, como esta cozinha é pequena. E o Ricardo? O Ricardo começou a concordar. A Amanda tem razão, mãe. A casa precisava de uma renovação. Talvez fosse hora de modernizar um pouco. Eu até tentei. Comprei cortinas novas com as minhas economias da reforma. Troquei algumas almofadas, mas nada era suficiente para a Amanda. E cada vez mais o Ricardo parecia ver a nossa casa através dos olhos dela. As refeições tornaram-se tensas. Ela reclamava da comida. Muito sal, muito simples. Reclamava do barulho da televisão, da música que eu ouvia enquanto cozinhava. Pouco a pouco, fui me tornando uma estranha na minha própria casa. Os vizinhos notaram. A dona Carla, que morava ao lado há 15 anos, encontrou-me no portão. Aparecida como está? Tenho ouvido umas discussões. Ah, dona Carla, são só os ajustes de uma casa com mais gente, menti, forçando um sorriso. Ela conhecia-me bem demais para acreditar. Se precisar de conversar, estou aqui, viu? O seu Francisco, do outro lado, um reformado que passava o dia no jardim, também se mostrava preocupado. Dona Aparecida, aquela moça grita muito com a senhora. Não é normal. Eu sempre a defendia. Ela anda estressada com o trabalho, é jovem. Mas no fundo, eu sabia que algo estava muito errado. As noites eram o pior. Eu ouvia-os a conversar no quarto, as vozes a intensificarem-se quando falavam de dinheiro, de planos, de futuro. E cada vez mais, essas conversas eram interrompidas quando eu passava no corredor, como se eu não pudesse ouvir. Uma noite, enquanto preparava um chá na cozinha, ouvi a Amanda ao telefone na sala. Mãe, eu não aguento mais. Esta casa é deprimente. A mulher fica agarrada a nós o tempo todo. É como morar num museu. É tudo tão antigo, tão pobre. Pobre. A palavra atingiu-me como uma facada no peito. Eu, que sempre me orgulhara de manter a casa limpa, arrumada, acolhedora. Eu, que nunca deixara faltar nada, mesmo com uma reforma apertada. Mãe, eu sei que nos pode ajudar, continuou ela. Com a sua situação financeira seria fácil. Só precisamos de uma oportunidade. Situação financeira? Eu não entendia. Na manhã seguinte, tentei falar com o Ricardo. Filho, está tudo bem? Pareces distante. Ele olhou para mim com um sorriso forçado. Claro que está, mãe. Por que não estaria? Eu só, às vezes tenho a impressão de que vocês não estão felizes aqui. Amanda, que passava batom em frente ao espelho da sala, soltou uma risadinha. Dona Aparecida, felicidade é relativo, não é? Estamos a adaptar-nos. Adaptar-se. Mais uma daquelas palavras que soavam como facas disfarçadas de gentileza. O Ricardo beijou-me a testa. Mãe, a gente conversa depois, está bem? Aquela conversa sobre o futuro. E eles saíram, deixando-me com um mau pressentimento a crescer no peito.
Foi nesse dia que fiz uma chamada que mudaria tudo. Disquei o número de Juliana Matos, minha amiga de longa data e advogada. Juliana? É a Aparecida. Tens um tempo? Claro, Cida. O que se passa? Pareces preocupada. E ali, sozinha na minha cozinha, comecei a desabafar, a falar sobre a sensação de estar a perder o meu lugar na minha própria vida. Eu não sabia, mas aquela conversa era apenas o primeiro passo de uma jornada que me levaria aos extremos da dor e da descoberta. Porque às vezes é preciso tocar o fundo do poço para descobrir que somos capazes de escalar montanhas. Era uma sexta-feira quando o meu mundo desabou. Eu estava a dobrar a roupa quando ouvi vozes animadas na sala. O Ricardo e a Amanda tinham chegado mais cedo. Mãe! Chamou o Ricardo. Vem cá, tenho uma novidade incrível. O meu coração disparou. Seria um neto? Um bebê talvez unisse a nossa família. Corri para uma sala. Encontrei-os no sofá com sorrisos enormes. Amanda segurava uma taça de vinho. Senta aqui, mãe, disse o Ricardo, batendo no espaço ao lado dele. O que se passou, filho? Lembras-te da mãe da Amanda, a dona Viviane? Claro que me lembrava. Viviane Silveira, a milionária, a mulher de negócios que Amanda mencionava com reverência. Sim, respondi. Ela fez-nos uma proposta incrível, disse Amanda, a voz a transbordar de excitação. Ela quer que a gente vá morar com ela. O mundo parou. É temporário, claro. Apressou-se o Ricardo a explicar, embora o sorriso não saísse do seu rosto. Só até comprarmos a nossa casa. Mas, mãe, precisas de ver aquele lugar. É uma mansão de verdade, com piscina, jardim gigante, 4 suítes. E a mãe dela tem imensos contactos, completou Amanda, com os olhos a brilhar. Pode apresentar o Ricardo a grandes empresários. É a oportunidade da nossa vida. Eu ouvia tudo como se estivesse debaixo de água. As palavras chegavam distorcidas. O meu filho, que eu criara sozinha, estava a abandonar-me. E, e quando é que vocês vão? Consegui perguntar, a voz um fio. Amanhã de manhã, respondeu Amanda. A dona Viviane já mandou arrumar o nosso quarto. Imagina, Cida, uma suíte com closet, banheira de hidromassagem. Ela chamou-me Cida, como se a intimidade forçada pudesse amenizar o golpe. Ricardo pegou na minha mão. Mãe, tu entendes, não é? E vais ficar bem aqui. Podes até aproveitar para fazer aquelas remodelações que sempre quiseste. Remodelações. Como se o problema fosse a casa e não o abandono. Mas aqui também é a vossa casa. É a nossa família. Amanda trocou um olhar com o Ricardo que me gelou o sangue. Dona Aparecida, disse ela, o tom agora firme. A senhora é uma pessoa maravilhosa, mas nós somos jovens, temos sonhos. E a casa da dona Viviane tem tudo o que precisamos para crescer, acrescentou Ricardo. Mãe, tu queres o melhor para mim, não queres? Era uma armadilha. Como podia eu dizer que não? Claro que quero, sussurrei. Então, tu entendes? Exclamou Amanda, batendo palmas. Mal posso esperar para sair deste lugar. Naquela noite, não dormi. Ouvi-os a fazer as malas, a falar sobre o futuro brilhante. O meu nome nunca foi mencionado. Era como se eu já tivesse deixado de existir. Na manhã seguinte, eles desceram com 4 malas, que continham os 2 anos que viveram comigo. O táxi está a chegar, anunciou Amanda. O Ricardo veio ter comigo à cozinha. Eu estava a fazer café, sem saber o que mais fazer com as mãos. Mãe, obrigado por tudo, disse ele, abraçando-me rapidamente. Foste incrível conosco. Foste. Tempo passado.
Qualquer coisa, ligas, está bem? A gente fala sempre. Sempre. Uma palavra bonita e vazia. O táxi buzinou. Amanda apareceu, impecável, com uma mala cara e óculos de sol que custavam mais do que a minha reforma. Dona Aparecida, muito obrigada por tudo, disse ela, dando-me 2 beijos no ar. Eles foram para a porta. Eu segui-os, um autômato. No passeio, os vizinhos observavam. A dona Carla varria à frente da casa, embora já o tivesse feito de manhã. O seu Francisco fingia regar as plantas. A rua inteira, que conhecia a nossa família há anos, era testemunha silenciosa da minha humilhação. Amanda terminava de arrumar as malas no porta-malas quando se virou para mim. E foi ali, sob o sol da manhã, que ela finalmente revelou seu verdadeiro rosto. Dona Aparecida, disse ela, a voz projetada para que a rua inteira ouvisse, um espetáculo cruel para os vizinhos. Agora a senhora pode ficar tranquila aqui no seu cantinho. Cantinho. Era assim que ela se referia à minha casa. O lar onde morou de graça por 2 longos anos, reduzido a um cantinho. A senhora vai se acostumar de novo com o silêncio. Ela continuou. E pelo canto do olho, eu vi Dona Carla, minha vizinha, parar a vassoura no meio do caminho para observar a cena. Vai poder fazer suas coisinhas do jeito que gosta, sem se preocupar com gente jovem por perto. Gente jovem. Como se eu fosse um fardo, uma velha rabugenta a atrapalhar a vida deles. Ricardo, meu filho, entrou no táxi sem sequer olhar para trás. Amanda, porém, fez questão de se aproximar, invadindo meu espaço pessoal, e sussurrou as palavras que eu jamais esqueceria. Aproveita para dar uma renovada nesse muquifo, viu, Cida? Assim, quando a gente vier visitar, pelo menos vai estar um pouco mais apresentável. Muquifo. Ela chamou minha casa de Muquifo, na frente de todos. A casa onde eu criei meu filho, onde eu e José fomos tão felizes, onde cada móvel, cada quadro, cada pequeno enfeite guardava uma história de amor. Amanda, eu consegui dizer, a voz um fio trêmulo de raiva e humilhação. Ela se virou, um sorriso cruel dançando nos lábios. Sim, dona Aparecida. Como você ousa? Eu ouso o quê? Ela me cortou. Falar a verdade? Olhe ao redor, dona Aparecida. Olhe bem para este lugar. E me diga se isso aqui é vida para alguém com ambição. O motor do táxi roncava, impaciente. O motorista, um homem de meia idade, desviava o olhar pelo retrovisor, visivelmente desconfortável. Pode ir. Mofe nesse muquifo. Amanda gritou, já entrando no carro. A gente tem uma vida real para viver. O táxi partiu, deixando um rastro de fumaça e silêncio. Fiquei ali, parada na calçada, tremendo de humilhação, sentindo os olhares dos vizinhos como agulhas na minha pele, enquanto o eco das palavras dela reverberava pela rua. Dona Carla largou a vassoura e veio até mim. Aparecida, que menina mal educada, como ela teve coragem. Mas eu não conseguia responder. Entrei em casa, cambaleando, fechei a porta e deslizei por ela até o chão. Muquifo. A minha casa era um muquifo. E meu filho tinha concordado. Eles tinham ido embora, me deixando com essa palavra ecoando pelas paredes que eu tanto amava. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela humilhação, pela traição, pela solidão que, de repente, preenchia cada canto da casa. Chorei pelo filho que eu perdi para a ambição e para uma mulher cruel. Mas quando as lágrimas secaram e a dor começou a se transformar em outra coisa, eu percebi. Pela primeira vez em 2 anos, eu estava sozinha na minha própria casa. Ninguém iria reclamar da minha comida, da minha decoração, dos meus programas de TV. E foi ali, sentada no chão da minha sala, que senti algo despertar dentro de mim.
algo que eu havia esquecido que existia. Era raiva, sim, mas era mais do que isso. Era determinação. Os primeiros dias foram um pesadelo. Eu acordava e, por um instante, esquecia que estava sozinha. Preparava café para 3, arrumava a mesa para 3, e então a realidade me atingia como um soco no estômago. A casa estava silenciosa demais. Não era a paz que eu conhecia, mas um silêncio pesado, carregado de ausência. O guarda-roupa vazio, a cômoda com as marcas dos perfumes de Amanda, o banheiro que parecia gigante sem a infinidade de produtos dela. Na primeira semana, chorei todos os dias. Lágrimas de tristeza, de raiva, de uma humilhação que parecia corroer minha alma. A frase dela era uma tortura constante. Mofe nesse muquifo. Dona Carla vinha todos os dias, trazendo um bolo, um afago. Você está melhor sem aquela cobra, Aparecida, dizia ela. Eu sempre soube que ela não prestava. Mas o meu filho, Carla, eu soluçava. Meu filho foi embora. Ele vai voltar. Quando a vida lhe der umas lições, ele vai perceber o erro que cometeu. Eu queria acreditar, mas sempre que pegava o telefone para ligar para o Ricardo, a coragem me abandonava. O que eu diria? Que estava vivendo o sonho deles em uma mansão enquanto eu chorava aqui, sozinha. No final daquela primeira semana, algo aconteceu que quase me destruiu. Voltando do mercadinho, carregando uma sacola com compras para uma pessoa só, vi a pichação no muro da minha casa, em letras garrafais e cruéis. Aqui mora a mulher abandonada. Fiquei paralisada, olhando para aquelas palavras. Algum moleque de rua deve ter visto a cena de sábado e achou divertido esfregar sal na ferida. Ou talvez nem fosse um moleque. Liguei para Juliana, minha melhor amiga, chorando tanto que ela mal me entendia. Quando consegui explicar, Juliana explodiu. Essa menina é uma víbora e seu filho um banana. Mas escuta, Cida, você não pode deixar isso te destruir. Como não, Juliana? Meu próprio filho me abandonou como se eu fosse lixo. E daí? Vai ficar aí se lamentando? Ou vai mostrar para todo mundo do que você é capaz? Juliana sempre foi minha rocha. Advogada, divorciada, criou 2 filhos sozinha. Cida, está na hora de você parar de ser vítima e se tornar a protagonista da sua própria vida. Naquela noite, as palavras dela ecoaram na minha mente. Protagonista. Quando foi que eu deixei de ser? Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há muito tempo. Tomei um banho demorado, passei meu melhor hidratante e vesti uma roupa bonita. Fui direto à loja de tintas. Bom dia. Eu gostaria de uma tinta para cobrir uma pichação no muro, eu disse ao rapaz. Claro. Qual é a cor? Bege claro. Mas sabe de uma coisa? Eu disse, sentindo uma força nova crescer no peito. Eu quero mudar. Quero um amarelo alegre. Amarelo sol. O rapaz sorriu. Excelente escolha. Amarelo é a cor da felicidade. Felicidade. Comprei tudo o que precisava. Na volta, parei na floricultura e comprei mudas coloridas para o jardim. Na padaria, comprei um bolo de chocolate, meu favorito, que Amanda dizia ser uma bomba calórica. Em casa, coloquei uma música animada, daquelas que Ricardo chamava de música de velho, e comecei a pintar o muro. Cada pincelada sobre aquelas palavras cruéis era uma pequena vitória. Vizinhos passavam, elogiavam a cor, minha disposição. Eu estava suada e dolorida, mas quando terminei, ao final da tarde, olhei para aquela parede amarela brilhando sob o sol e senti um orgulho que não sentia há anos. Naquela noite, enquanto comia meu bolo assistindo à minha novela, o telefone tocou. Era Ricardo. Mãe, como você está? A voz dele me trouxe lágrimas, mas eram diferentes.
Eram de saudade, mas também de mágoa. Estou bem, filho. Mãe, desculpa não ter ligado. É que tem sido uma correria. A casa da dona Viviane é incrível. Ela está nos apresentando a tanta gente importante. Ele falava sem parar, sem perguntar de verdade como eu estava, sem mencionar a despedida humilhante. Mãe, na verdade eu liguei porque está meio apertado aqui. Você não poderia emprestar uns R$ 5.000 para a gente? É só até eu receber uns projetos. R$ 5.000. Quase toda a minha economia. Ricardo, comecei, a voz fraca. Mãe, é um investimento no nosso futuro. A Amanda está conhecendo gente que pode mudar nossa vida. O futuro deles. E o meu? Preciso pensar, filho. Claro, mas se puder decidir rápido, a gente precisa até sexta. Ele desligou. Liguei para Juliana na mesma hora. 5.000? Ela gritou. Cida, pelo amor de Deus! Primeiro eles te humilham, te abandonam e agora querem seu dinheiro? Se você der, vai estar dizendo que está tudo bem ele te tratar como um caixa eletrônico. As perguntas dela foram duras, mas necessárias. Quando foi a última vez que ele demonstrou gratidão? Ele ligaria se não precisasse de dinheiro? As respostas doíam, mas abriam meus olhos. Na sexta-feira, Ricardo ligou. Respirei fundo. Filho, eu decidi que não vou emprestar. Silêncio. Como assim, mãe? É só um empréstimo. Ricardo, quando você ligou, não perguntou se eu estava bem. Não mencionou o jeito que a Amanda me tratou. Você só quer meu dinheiro. Mãe, que isso? Estou sendo injusto. Eu sempre te amei. Amar não é só falar, Ricardo. É demonstrar. É respeitar. Eu não acredito. Ele explodiu. Quando eu mais preciso, minha mãe me abandona. A ironia me atingiu como um tapa. Eu te abandono? Ricardo, você mora numa mansão. Eu estou sozinha na casa onde te criei. Quem abandonou quem? Ele desligou na minha cara. Eu tremia, mas não estava triste. Eu estava forte. Pela primeira vez, eu disse não. Eu defendi minha dignidade. E entendi que, às vezes, amar é deixar que o outro enfrente as consequências de suas escolhas. Passei 3 dias remoendo a conversa, a ansiedade me consumindo. Teria eu feito a coisa certa? Mas então, Juliana me ligou, e o tom da sua voz gelou meu sangue. Cida, você está sentada? O que houve, Juliana? Lembra que eu te disse que tenho alguns contatos? Pois bem, resolvi investigar essa tal de Viviane Silveira. Meu coração disparou. E então, Cida, essa mulher é uma fraude. O nome dela está sujo na praça há anos. Deve para todo mundo. A Receita Federal está atrás dela por sonegação. Eu não conseguia respirar. Mas a mansão? Alugada. E com 3 meses de aluguel atrasado. Ela usa essa fachada para aplicar golpes. Seu filho, como engenheiro, provavelmente está assinando projetos para ela sem saber que são fraudulentos. Ele pode se complicar com a justiça. O pânico deu lugar à raiva. Aquela mulher estava usando meu filho. E tem mais. Juliana continuou, a voz grave. Descobri que a Viviane cobra aluguel deles. R$ 4.000 por mês pelo quarto em que estão. O quê? Eu gritei. Isso mesmo. A ajuda que a mãe da Amanda ofereceu foi para endividar os dois. Com o salário do Ricardo, eles devem estar no vermelho. É por isso, Cida. É por isso que ele te pediu o dinheiro. Desliguei o telefone, em estado de choque, o mundo girando ao meu redor. A sogra explorava o meu filho, e eu sentia-me de mãos atadas. Ou talvez não. Eu tinha feito algo, afinal. Tinha dito não. Tinha fechado a torneira do dinheiro que apenas alimentava aquela farsa. Passou-se um mês inteiro.
mergulhado num silêncio sem notícias. Um mês que dediquei a resgatar a minha casa. E a mim mesma. Comecei pela sala. As paredes, antes apagadas, ganharam um suave tom de pêssego, e as cortinas velhas deram lugar a tecidos modernos que, ainda assim, conversavam com a minha alma. Depois, aventurei-me na cozinha. O dinheiro não chegava para uma remodelação completa, mas um pouco de tinta, novos organizadores e um pequeno jardim de temperos na janela operaram milagres. Cada divisão que eu renovava era como se estivesse a curar uma parte de mim. A casa estava a ficar linda e, mais importante, estava a tornar-se minha outra vez. Livre de reclamações sobre as cores, livre de quem a chamasse de muquifo. Foi nesse período que conheci o Marcos, o rapaz da loja de materiais de construção. Aos 35 anos, ele tinha aquela honestidade que se vê logo no olhar. Sempre prestável, sempre com um sorriso genuíno. Dona Aparecida, que trabalho incrível a senhora está a fazer nesta casa, disse ele numa manhã, quando fui comprar mais tinta. Se me permite o atrevimento, a senhora parece outra pessoa, desde que começou a vir cá. Outra pessoa, como? Perguntei, a curiosidade a picar-me. Mais forte, mais alegre. A senhora tem um brilho diferente. Está radiante. Radiante. Há quanto tempo ninguém me descrevia com uma palavra assim? Marcos começou a ajudar-me com as remodelações aos fins de semana. Não cobrava nada, dizia que gostava de ver o progresso. Com a sua ajuda, troquei as lâmpadas do quintal, arranjei o portão que emperrava há meses e até plantei flores no jardim da frente. Dona Aparecida, disse ele num sábado, enquanto plantávamos rosas amarelas. Posso fazer-lhe uma pergunta mais pessoal? Claro. Por que é que a senhora vivia como se estivesse a pedir desculpa por existir? Esta casa é linda. A senhora é uma pessoa incrível. Por que é que se diminuía tanto? A pergunta apanhou-me de surpresa. Eu nem sabia que o fazia. Fazia, sim. Quando vinha à loja, falava baixinho, desculpava-se por tudo, parecia ter medo de incomodar. Agora, olhe só. Entra na loja a saber o que quer, conversa com toda a gente, ri alto. É outra pessoa. Naquela noite, olhei-me no espelho da casa de banho recém-pintada. Marcos tinha razão. Eu estava diferente. Mais direita, com um brilho nos olhos. Tinha até começado a fazer caminhadas no parque, algo que não fazia há anos. Foi numa dessas caminhadas que o meu caminho se cruzou com o de Ruth, uma senhora de 60 anos cuja solidão espelhava a minha. As nossas conversas fluíam com a facilidade de quem partilha feridas semelhantes, filhos ingratos que nos descartaram depois de casar. Sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida, Aparecida? Perguntou-me ela certa manhã, enquanto descansávamos num banco do jardim. Foi o dia em que percebi que a minha felicidade não precisava do carimbo de aprovação de ninguém, nem mesmo dos meus filhos. E não sente a falta deles? Sinto, mas aprendi a diferença entre sentir falta e humilhar-me. Hoje, eles respeitam-me porque eu me respeito primeiro. Ruth tornou-se uma grande amiga. Começamos a sair juntas, cinema, teatro, até um grupo de dança para a terceira idade. Eu estava a reconstruir a minha vida social, a descobrir que existia um mundo para além do papel de mãe e dona de casa. Através de Ruth, conheci o Carlos, um contabilista de 58 anos que procurava trabalho. Apresentei-o ao seu Francisco, um conhecido do comércio, e o Carlos conseguiu um excelente emprego. Passou a aparecer na minha rua para agradecer, sempre simpático, sempre gentil. Dona Aparecida, se um dia precisar de alguma coisa, dizia ele. Obrigada, Carlos. É bom saber que tenho amigos por perto. Amigos? Sim, eu estava a fazer amigos.
a construir uma rede de apoio, uma família escolhida. No final do segundo mês, a vida trouxe-me a Nina, uma gatinha cinzenta, de olhos verdes como esmeraldas, que apareceu no meu quintal. Magra, assustada, abandonada. Nela, vi um reflexo de mim mesma, descartada, à procura de um porto seguro. Vem cá, pequena, sussurrei, oferecendo-lhe peste de um prato de leite. Aqui vai ser amada. Nina tornou-se a minha companheira fiel. Dormia na minha cama, ronronava no meu colo e enchia a casa de uma presença terna que apaziguava a solidão. Numa noite, enquanto a alimentava, o telefone tocou. Um número desconhecido. Alô? Dona Aparecida? É a Amanda. O meu sangue gelou. A voz dela, despojada da arrogância habitual, era um fio tênue e hesitante. Amanda, o que é que tu queres? Eu, eu queria conversar com a senhora, pessoalmente. Posso ir aí? Para quê? Por favor. Dona Aparecida. É importante. Algo no seu tom fez-me ceder. Uma hora depois, a mulher que surgiu à minha porta era um fantasma da Amanda que eu conhecia. O cabelo desgrenhado, o rosto nu de maquilhagem, as roupas simples. Parecia ter envelhecido uma década. Entra, disse eu, ainda desconfiada. Ela sentou-se e olhou em redor, surpreendida. Nossa, Dona Aparecida, a casa está tão diferente. Está linda. Obrigada. O que queres, Amanda? Ela respirou fundo. Eu vim para pedir desculpa e para lhe contar a verdade. E foi então que todo o castelo de cartas, construído sobre mentiras e ambição, começou a desmoronar. Amanda atirou-se para o sofá como se tivesse corrido uma maratona, os olhos vermelhos e inchados de chorar. A diferença entre a mulher arrogante que saíra da minha casa e esta figura abatida era gritante. Dona Aparecida, começou ela, com a voz trêmula, a minha mãe não é quem eu pensava. Sentei-me na poltrona em frente, com a Nina no colo, e esperei. Aprendi que, por vezes, o silêncio convida a mais confissões do que qualquer pergunta. É tudo mentira, continuou ela, passando as mãos pelo cabelo. A mansão, o dinheiro, os contactos importantes, tudo. As palavras pairaram no ar da minha sala recém-pintada, pesadas e dissonantes. A casa é alugada, e a minha mãe tem 3 meses de renda em atraso. Ela cobra-nos R$ 4.000 por mês para vivermos lá e, ainda por cima, usa o Ricardo para assinar projetos que são ilegais. As lágrimas começaram a cair. Dona Aparecida, a minha mãe está a ser investigada pela Polícia Federal. Lavagem de dinheiro, fraude fiscal. O Ricardo pode ser preso como cúmplice se continuar lá. Senti o coração disparar. O meu filho em perigo. E onde é que vocês estão agora? Num hotel barato. Gastamos todas as nossas poupanças a pagar o alojamento da minha mãe. O cartão de crédito está no limite. O Ricardo está desesperado. Acariciei a cabeça de Nina, tentando manter a calma. E por que é que me estás a contar isto? Amanda olhou-me nos olhos pela primeira vez. Porque preciso que a senhora saiba que eu fui uma idiota cega e cruel. Ela levantou-se e vagueou pela sala, observando as paredes, as flores na janela, os detalhes que denunciavam o amor que eu dedicara à casa. Quando eu era criança, disse ela, parando em frente a uma foto do meu casamento. A minha mãe sempre me disse que eu era especial, que merecia mais do que os outros. Criou-me a acreditar que dinheiro e status eram tudo, que pessoas simples eram inferiores. A palavra atingiu-me, mas deixei-a continuar.
Quando conheci o Ricardo, pensei: que pena, ele é tão inteligente, mas vem de um meio tão limitado. Eu achava mesmo que esta casa era pequena demais para mim, que a senhora era demasiado simples. Estava sempre a comparar tudo com as promessas da minha mãe. Ela virou-se para mim, o rosto banhado em lágrimas. Mas, dona Aparecida, nestes últimos meses, a viver naquele inferno que a minha mãe criou, eu percebi uma coisa: esta casa sempre foi um lar, e eu nunca soube o que isso era. A voz dela quebrou. A senhora sabe o que é viver com alguém que lhe cobra por cada prato que usa? Que a humilha todos os dias? Que usa o seu marido para negócios sujos e depois vos chama de inúteis? A minha mãe é um monstro, e eu aprendi a ser cruel como ela. Mas a senhora sempre foi boa para mim, mesmo quando eu não merecia. Lembrei-me dos pequenos almoços, sem um obrigada, da desarrumação que limpava em silêncio, das humilhações que engoli. Amanda, disse eu por fim, eu aceito as tuas desculpas, mas aceitar não significa esquecer. Ela anuiu vigorosamente. Eu sei. Só queria que soubesse que eu percebi o meu erro. E o Ricardo? Ele também percebeu? Amanda suspirou. O Ricardo está confuso. Tem medo de admitir que foi enganado. Medo de voltar e a senhora não o receber. Medo da sua raiva. Ele devia ter medo, disse eu, a minha voz mais dura do que pretendia. Não da minha raiva, mas das consequências das suas escolhas. Ficamos em silêncio, um silêncio preenchido pelo ronronar de Nina e pelo tic-tac do relógio. O silêncio da minha casa, que eu aprendera a amar de novo. Dona Aparecida, disse Amanda, quebrando o silêncio. Como é que a senhora conseguiu ficar tão forte, tão bonita? Olhei para aquela rapariga que parecia ter envelhecido uma década em poucos meses e senti uma estranha mistura de pena e satisfação. Amanda, quando vocês partiram, eu enfrentei uma escolha: desmoronar ou reconstruir. Eu escolhi a reconstrução. Mas como? Primeiro, parei de pedir desculpa por existir. Segundo, parei de viver para agradar aos outros. E o mais importante, descobri que o meu valor não depende do reconhecimento de ninguém. Aprendi que o amor verdadeiro exige respeito mútuo, e o amor próprio também. Ela contou-me mais pormenores: as buscas da polícia na mansão, o desaparecimento da mãe, a montanha de dívidas. A senhora teve razão em não emprestar o dinheiro, disse ela, a despedida. Teria ido diretamente para a minha mãe. A senhora estava a protegê-los e eles nem sabiam. Depois de ela sair, liguei a Juliana. Então a bomba explodiu, disse ela. Cida, estás preparada para o que vem a seguir? O teu filho vai voltar, desesperado, humilhado. A questão é: o que é que tu vais fazer? Passei a noite a pensar nisso, a olhar para a vida de paz que eu tinha construído. No dia seguinte, no parque, contei tudo a Ruth. Ela suspirou, o seu olhar sábio a encontrar o meu. Ah, Aparecida, chegou a prova de fogo. Como assim? Quando nos reerguemos, quando deixamos de aceitar migalhas, é inevitável. As pessoas que nos feriram regressam a pedir ajuda. E é nesse momento que descobrimos se a mudança foi real ou se vamos cair nos velhos padrões. Tens todo o direito de ajudar o teu filho, mas também tens todo o direito de proteger a tua paz. A pergunta não é o que é certo ou errado. A pergunta é: que escolha vai deixar o teu coração em paz para dormires à noite? A resposta veio através do Carlos, sem que ele soubesse. Estava a ajudar-me a organizar uns documentos quando disse: Dona Aparecida, sabe, quando a minha ex-mulher se tornou dependente, passei anos a tentar salvá-la.
Pagava tratamentos, cobria os erros dela, até que percebi que não a estava a ajudar, estava a impedir a sua recuperação. Ao resolver sempre os problemas dela, eu impedia-a de enfrentar as consequências das suas escolhas. Impedia-a de chegar ao fundo do poço, o único lugar que a faria querer mudar. Ele olhou-me com gentileza. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer por alguém é deixá-lo aprender com os próprios erros. Naquela noite, a decisão assentou dentro de mim, sólida e clara. Se o Ricardo voltasse, e eu sabia que ele voltaria, a minha ajuda não lhe seria negada, mas também não seria incondicional. O meu amor existia, mas agora vinha acompanhado de limites, porque eu tinha finalmente aprendido a diferença abissal entre ser mãe e ser um tapete onde todos limpam os pés. E eu nunca mais seria o capacho de ninguém, nem mesmo do meu próprio filho. 3 dias depois, numa quinta-feira chuvosa, a minha nova vida foi posta à prova. Eu preparava o jantar na cozinha, um ensopado simples, apenas para mim e para Nina, a minha gata, que se enroscava ronronando nos meus pés quando a campainha soou. Mas não era um toque comum, era uma batida insistente, quase desesperada. Pausa. E depois, uma sequência ainda mais urgente. Meu coração disparou. Eu sabia quem era, mesmo sem precisar olhar. Caminhei lentamente até a porta, tentando controlar a respiração. Nina seguiu-me, como se farejasse a tensão no ar. Espiei pelo olho mágico, e a cena que se revelou era exatamente a que eu temia. Ricardo e ela na minha porta, encharcados pela chuva, cada um com uma mala. Ver com os meus próprios olhos, no entanto, era diferente de apenas imaginar. O meu filho, o homem que criei com tanto amor, estava ali, com o ar de um animal abandonado. O cabelo colado à testa pela chuva, o terno que um dia fora elegante, agora amarrotado e sujo. Amanda, ao seu lado, tremia de frio, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Por um instante, todos os meus instintos maternais gritaram para que eu abrisse a porta e o abraçasse. Ali estava o meu bebê, encharcado e perdido, o menino que eu consolava dos pesadelos, que carregava no colo quando estava doente. Mas então, eu lembrei-me. Lembrei-me das palavras de Amanda. Mofe neste muquifo. Lembrei-me de como Ricardo partiu sem um único olhar para trás, do pedido de dinheiro sem sequer perguntar como eu estava, da humilhação em frente aos vizinhos. E fiz algo que mudou tudo. Em vez de abrir a porta, perguntei através da madeira: O que vocês querem? Mãe? Mãe! Sou eu, o Ricardo! A sua voz era um fio de desespero. Mãe, por favor, abre a porta. Eu sei quem é. Perguntei o que vocês querem. Um silêncio pesado instalou-se do outro lado, quebrado apenas pelo som da chuva que caía com mais força. Podia imaginá-los a trocar olhares confusos. Mãe, a gente precisa de conversar. Por favor. Sobre o quê? Mãe, pelo amor de Deus, estamos encharcados aqui fora. E então, proferi as palavras que selaram a minha transformação. Ricardo, na última vez que esteve nesta casa, a sua esposa disse que eu deveria mofar neste muquifo. E agora, vocês voltam, encharcados, querendo abrigo justamente no muquifo. O silêncio foi ensurdecedor. Até a chuva pareceu amainar. Mãe, a sua voz quebrou. Mãe, por favor. A gente errou. A gente errou muito. Erraram o quê, Ricardo? Especificamente. Pude ouvir Amanda a sussurrar-lhe algo, inaudível para mim. Mãe, a gente não devia ter saído daquele jeito. Não devia ter te deixado sozinha.
E? E e a Amanda não devia ter dito aquelas coisas. Ainda não era suficiente. E o que mais, Ricardo? Mãe, por favor, deixa a gente entrar. Estamos a morrer de frio. Ricardo, tu és meu filho e eu amo-te. Mas durante 2 anos eu abri a minha casa para vocês. E vocês trataram-me como um estorvo. Humilharam-me, descartaram-me e agora voltam porque precisam de mim. A sua voz tornou-se ainda mais desesperada. Mãe, a gente não tem para onde ir. Foi nesse momento que pronunciei as palavras da minha libertação. Ricardo, durante 2 anos vocês tiveram onde morar, aqui, e escolheram sair. Escolheram humilhar-me em frente aos vizinhos. Escolheram abandonar-me por uma promessa de vida melhor. Agora, as consequências dessas escolhas chegaram. Mãe! Ele gritou, e pude sentir o desespero real na sua voz. Não pode fazer isto comigo. Eu sou o seu filho. A frase atingiu-me como um soco, mas fortaleceu a minha determinação. É precisamente por seres meu filho que estou a fazer isto. Porque um filho que ama a mãe não a trata como vocês me trataram. Foi então que ouvi a voz de Amanda, embargada pelo choro. Dona Aparecida, por favor. Eu já pedi desculpas. Eu sei que fui horrível, mas a gente não tem mesmo para onde ir. Amanda, as suas desculpas foram aceites. Mas aceitar desculpas não significa esquecer o que aconteceu ou voltar aos padrões antigos. Padrões antigos? Ricardo perguntou. O padrão onde eu aceitava qualquer tratamento de vocês, desde que ficassem aqui. O padrão onde eu engolia a humilhação para manter a família unida. Esse padrão acabou. Ficaram em silêncio por um momento. Eu ouvia os soluços de Amanda e a respiração pesada de Ricardo. Mãe, ele disse por fim, com a voz mais baixa. O que a gente precisa fazer para você nos perdoar? Aquela pergunta mostrou-me que talvez, finalmente, ele estivesse a começar a entender. Ricardo, o perdão não se consegue com palavras. Conquista-se com ações, com mudança real de comportamento, com o tempo. Então, o que a gente faz agora? Agora, vocês vão procurar a igreja da esquina. O pastor João sempre acolhe pessoas necessitadas. Vão procurar emprego, reconstruir as vossas vidas com dignidade e aprender a ser independentes. Mãe, você está a mandar-nos para a rua? Estou a mandá-los para a vida real, Ricardo. Para um mundo onde as escolhas têm consequências e onde o respeito se conquista. Nesse momento, ouvi um som que me partiu o coração. O meu filho começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas. Era um choro convulsivo, desesperado, de quem finalmente compreendia a dimensão do que havia perdido. Mãe, ele soluçou. Eu sou um idiota. Sou um filho horrível. Eu magoei-te, abandonei-te, tratei-te como lixo. E agora, tens todo o direito de me mandar embora. Essas palavras tocaram-me profundamente. Não por pena, mas porque, finalmente, Ricardo estava a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Mãe, ele continuou, não estou a pedir que nos recebas de volta. Estou a pedir apenas uma chance de mostrar que posso mudar, que posso ser o filho que mereces. Encostei a testa na porta, fechei os olhos e pensei na conversa com a Ruth. Qual escolha te fará dormir melhor à noite? Ricardo, eu disse finalmente, quando conseguirem estabilizar-se, quando tiverem um lugar para morar e empregos dignos, quando mostrarem que cresceram de verdade, aí poderemos conversar sobre uma segunda chance. Até lá, vocês vão aprender o que eu aprendi nestes meses: que podemos ser felizes sem depender de ninguém,
que a dignidade não se negocia e que o amor verdadeiro inclui respeito. Ouvi-os a afastarem-se da porta, as suas vozes a misturarem-se com o som da chuva. Pelo olho mágico, vi quando um carro de aplicativo parou. O motorista, um homem de meia idade, olhou para Ricardo e Amanda com uma expressão de surpresa e pena. Para onde vão? Ouvi-o perguntar. Para a igreja de São José, na esquina, respondeu Ricardo, com a voz embargada. O motorista olhou para a minha casa, depois para eles, e abanou a cabeça em desaprovação. A conclusão que ele tirou era óbvia. Eu era uma mãe cruel que havia expulsado o filho na chuva. Mas, pela primeira vez na vida, não me importei com o que um estranho pensava de mim. Eles entraram no carro e partiram. Fiquei ali, parada à porta por alguns minutos, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Nina veio esfregar-se nas minhas pernas, como se soubesse que eu precisava de conforto. E foi naquele momento, vendo o carro afastar-se na chuva, que entendi que tinha feito a coisa certa. Porque amar alguém não significa salvá-lo das consequências das suas escolhas. Às vezes, amar significa ter a coragem de o deixar aprender, crescer e só então merecer o perdão. 3 meses se passaram desde aquela noite chuvosa. A minha vida encontrou um novo e saudável ritmo que eu jamais imaginei ser possível. Acordava às 6 para caminhar no parque com a Ruth, voltava para casa para alimentar a Nina e cuidar do meu jardim, cada dia mais florido. Às terças-feiras, frequentava o grupo de dança da terceira idade. Às quintas, visitava a Juliana para pôr a conversa em dia, e aos domingos, almoçava com o Carlos, que se tornara mais que um amigo. A casa estava irreconhecível. O que Amanda chamara de muquifo era agora um lar acolhedor, onde cada canto refletia a minha personalidade. As paredes coloridas, as plantas por toda a parte, a Nina a dormir nos recantos ensolarados. Tudo respirava paz. Foi numa manhã de sábado, enquanto eu regava as rosas do jardim da frente, que a dona Carla, a minha vizinha, se aproximou da cerca. Aparecida, soube das novidades? Que novidades, vizinha? Aquela bruxa da Viviane foi presa. Saiu no jornal hoje de manhã. Fraude, lavagem de dinheiro, um monte de coisas. O meu coração acelerou. E o Ricardo? Ele estava envolvido? Não, graças a Deus. Pelo que entendi, ele prestou depoimento como testemunha. Parece que saiu a tempo. Senti um alívio imenso. O meu filho estava a salvo. E tem mais, continuou a dona Carla. O seu Francisco disse que viu o Ricardo e a Amanda ontem, a trabalhar no centro. Ela a limpar escritórios à noite, ele a fazer entregas de bicicleta. A imagem do meu filho, um engenheiro respeitado, a pedalar para entregar comida, trouxe-me sentimentos contraditórios. Por um lado, o meu coração de mãe doía. Por outro, sentia orgulho por ele estar a trabalhar honestamente, a reconstruir a sua vida com dignidade. Onde eles estão a morar? Perguntei. Numa pensão, na Liberdade, pelo que ouvi. Coisa simples, mas limpa. Naquela tarde, enquanto organizava os meus livros, a campainha tocou. O meu corpo inteiro ficou tenso. Seria o Ricardo de novo? Mas, ao espreitar pela janela, vi uma mulher que não conhecia. Bom dia, senhora, disse ela quando abri a porta. Sou a Sandra, assistente social da Igreja de São José. Posso conversar consigo por uns minutos? Convidei-a a entrar. Ofereci-lhe um café e esperei. Senhora Aparecida, vim falar sobre o Ricardo e a Amanda, começou ela. Eles estão a ser acompanhados pela nossa equipe há alguns meses. O meu coração disparou. Eles estão bem? Estão, fisicamente bem, e a trabalhar muito.
mas vim aqui porque, bem, porque eles falam da senhora todos os dias. Como assim? Sandra sorriu. O Ricardo está em ir a fazer terapia com a nossa psicóloga e não passa uma sessão sem falar de si, do quanto errou, de como quer reconquistar a sua confiança. Ela tirou uma carta do bolso. Ele pediu-me para lhe se te entregar isto. Peguei na carta com as mãos trêmulas. O meu nome, escrito com a caligrafia do Ricardo, a mesma que eu lhe ensinara. Posso ler agora? Perguntei. Claro, eu espero. Abri o envelope. O tom era diferente, mais maduro. Mãe, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas gostava que soubesses que todos os dias penso no quanto te magoei. Estou a fazer terapia e a entender coisas sobre mim que nunca tinha percebido. Fui criado por ti para ser um homem de caráter, mas deixei-me levar pela ambição e pela superficialidade. Troquei a mulher mais importante da minha vida por promessas vazias de status e dinheiro. A Amanda também está em terapia. Ela chora sempre que fala do que te fez. Estamos os dois a trabalhar duro, não só para sobreviver, mas para nos tornarmos pessoas melhores. Não estou a pedir perdão, porque sei que o perdão se conquista com ações. Estou apenas a pedir uma chance de mostrar que posso ser o filho que mereces. Com amor e arrependimento, Ricardo. PS. Guardamos cada cêntimo que conseguimos para devolver o dinheiro dos documentos da casa. Já temos R$ 800. Terminei de ler com os olhos marejados. Sandra observava-me com gentileza. Ele mudou mesmo? Perguntei. Senhora Aparecida, em 20 anos de trabalho social, aprendi a distinguir o arrependimento genuíno da manipulação. O seu filho está genuinamente arrependido e, mais do que isso, está a crescer como pessoa. E a Amanda? A Amanda está a passar por uma transformação ainda maior. Está a descobrir que foi criada com valores distorcidos e a aprender sobre empatia, gratidão e simplicidade. Sandra ficou mais alguns minutos. Quando ela se foi, fiquei sozinha com a carta, relendo cada palavra. Liguei para a Juliana e contei-lhe tudo. E então, Cida, o que estás a sentir? Sinto que eles estão no caminho certo, mas ainda não sei se estou pronta para abrir a minha porta novamente. Não precisas decidir agora. O tempo é teu aliado. 2 semanas depois, eu voltava do mercado quando vi o Ricardo do outro lado da rua. Ele usava um uniforme de entregador, estava suado, a tirar pedidos de uma mochila térmica. Quando me viu, parou o que estava a fazer e acenou, timidamente. Atravessei a rua. Olá, mãe. Olá, filho. Ficamos alguns segundos a olhar um para o outro. Ricardo estava mais magro, queimado pelo sol, mas os seus olhos tinham algo que eu não via há anos: humildade genuína. Como estás? Ele perguntou. Estou bem. E tu? A aprender a viver, respondeu ele, com um sorriso triste. Mãe, obrigado por teres sido firme comigo naquela noite. Se me tivesses recebido, eu nunca teria aprendido. A frase apanhou-me de surpresa. Como assim? Eu precisei de bater no fundo para entender o que tinha perdido. Precisei de aprender a virar-me sozinho, a trabalhar duro, a valorizar as coisas simples. Olhei para o meu filho, um homem de 32 anos, finalmente maduro. Estou orgulhosa por estares a trabalhar honestamente, disse eu. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Obrigado, mãe. Isso significa tudo para mim. Despedimo-nos com um abraço rápido, e cada um seguiu o seu caminho. 1 mês depois, na véspera de Natal, a campainha tocou novamente. Desta vez, eram Ricardo e Amanda, mas não como pedintes. Estavam bem vestidos, limpos e traziam presentes. Mãe,
Viemos devolver uma coisa, disse Ricardo, entregando-me um envelope. Dentro estavam R$ 2.500 em dinheiro e os documentos da casa que eles tinham levado. Isto é tudo o que conseguimos juntar por enquanto, disse Amanda, com o olhar baixo, sem coragem para me encarar. Mas prometemos continuar trabalhando até devolver cada centavo da sua ajuda. E nós gostaríamos de fazer um pedido, emendou Ricardo, a voz hesitante. Será que podemos almoçar com você no domingo? Não é para voltar a morar aqui? Nós temos nosso próprio apartamento agora. É só para tentarmos reconstruir nossos laços. Olhei para os dois, para a sinceridade que finalmente transparecia em seus olhos, e senti que a hora havia chegado. Domingo, ao meio-dia, respondi, mas com uma condição. Qual? Perguntaram em uníssono. Vocês vão conhecer a minha nova família. O Carlos, meu companheiro. A Ruth, minha melhor amiga. E, claro, a Nina, minha gatinha. Um sorriso rasgou o rosto de Ricardo. O primeiro sorriso verdadeiramente genuíno que eu via nele em anos. Será uma honra, mãe. Naquele domingo, minha casa se encheu de vida, de risos, de conversas que fluíam e de um carinho que não pedia nada em troca. Carlos e Ricardo encontraram um interesse em comum no trabalho, enquanto Ruth e Amanda compartilhavam receitas e histórias de superação. Nina, a rainha da casa, ronronava no colo de todos, distribuindo sua aprovação. E eu, Aparecida, aos 64 anos, finalmente entendia o que era uma família. Não uma imposta pelo sangue, mas uma construída pela escolha, pelo respeito e por um amor incondicional. Ao cair da noite, depois que todos partiram, sentei-me na varanda, com Nina aninhada em meu colo. Contemplei minha casa iluminada, meu jardim viçoso, a vida plena que eu havia esculpido com as próprias mãos. E soube, com uma certeza serena, que minhas escolhas haviam sido as certas. Porque às vezes, para encontrar a felicidade, é preciso ter a coragem de perdê-la primeiro. Para ser verdadeiramente amada, é preciso antes ensinar aos outros como nos amar. E por vezes, o maior ato de amor é dizer não, até que o sim venha carregado de significado. Se esta história tocou seu coração, é porque ela fala de uma verdade universal. Talvez você tenha se visto em Aparecida, em sua jornada de redescoberta e força. Ou talvez tenha reconhecido em sua vida alguém como Amanda ou Ricardo, pessoas que só aprendem a valorizar o que têm no momento da perda. A trajetória de Aparecida nos ensina que nunca é tarde demais para recomeçar, para exigir respeito, para descobrir o poder que reside em nós. Ela nos mostra que amar alguém não é sinônimo de aceitar tudo, e que, por vezes, o gesto mais amoroso é traçar limites claros. Pense por um instante. Quantas vezes você se diminuiu para que os outros se sentissem grandes? Quantas humilhações silenciou em nome de uma paz ilusória? A grande virada na vida de Aparecida aconteceu quando ela decidiu que sua dignidade não era negociável. Quando entendeu que um lar só é um lar de verdade quando é habitado pelo respeito mútuo. E o mais belo é que esta história não se encerra na amargura ou na vingança. Ela culmina no perdão conquistado, nos laços refeitos sobre bases mais fortes, em um amor que floresceu porque foi testado e fortalecido. Leve esta inspiração com você. Lembre-se de que todos nós merecemos um amor que nos respeite. E todos nós possuímos a força para exigi-lo. Basta encontrar a coragem para usá-la. Reflita sobre qual parte desta jornada mais falou com você, pois sua experiência também pode ser uma luz para guiar outras pessoas.